Então, pessoal, hoje vamos fazer uma questão de DFC da Banca CESP. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Questão DFC, CESP. Aí aqui nós temos a questão. Essa questão é a questão 31 do concurso do TRT. Certo? Foi um concurso do TRT. Aí ele diz, em determinado exercício social, uma empresa distribuiu dividendos de 28 milhões sobre o lucro líquido. E nesse mesmo período foram verificadas as seguintes modificações em saldos patrimoniais. Diminuição de 17 milhões de conta a receber. Aumento de 49 milhões em estoques. Aumento de 123 milhões em imobilizado. Aumento de 93 milhões em depreciação acumuladas. Aumento de 44 milhões em fornecedores a pagar. Aumento de 3 milhões em salários e encargos a pagar. Aumento de 6 milhões em imposto e contribuições a recolher. Aumento de 2 milhões em debêntures a resgate no curto prazo. Redução de 43 milhões em financiamento de longo prazo a pagar. Redução de 2 milhões em impostos parcelados a vencer. Aumento de 2 milhões do capital social. Aumento de 112 milhões na reserva de lucros. Nesta situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi... Aí, pessoal, ele quer saber o caixa gerado nas atividades operacionais. Então, primeira coisa, eu já sei que vai ser positivo. Por que vai ser positivo? Porque ele está dizendo que o caixa foi gerado. Então, a situação é positiva. Segundo, nós temos duas maneiras de fazermos a DFC, método direto e método indireto. Neste caso aqui, ó, só podemos fazer pelo método indireto. Por que não podemos fazer pelo método direto? Porque o método direto você tem que saber quanto pagou e quanto você recebeu. E aqui ele não deu, só deu a variação. Aqui, por exemplo, ó, diminuiu 17 milhões, então foi uma variação de 17 milhões de conta a receber. Aumento de 49 milhões, foi uma variação de 49 milhões. Então, só podemos fazer pelo método indireto. E no método indireto, a gente começa através de quê? Do lucro líquido. Então, a gente tem a DRE, aí a gente, como eu digo lá no curso, a gente começa da DRE de baixo para cima. Aí vamos ver aqui quais são as contas de DRE para nós acharmos o nosso lucro. Ó, contas de DRE, na DRE nós temos que ajustar o lucro, né? Então, ó, eu tenho que saber quanto é o lucro líquido do exercício. Aí ele não deu o lucro líquido do exercício, mas ele deu uma deixa muito grande para a gente achar o lucro líquido do exercício. Qual foi? Seguinte, ó, pessoal. O lucro líquido do exercício, ele é destinado para onde? Ele é destinado assim, ó. Vai para dividendos a pagar. Pode ser distribuído para dividendos a pagar. Pode ser distribuído para o capital social, aumento de capital social. E pode ser distribuído para reservas de lucro. Aí na questão ele diz aqui, ó, distribuiu dividendos de 28 milhões. Aqui, ó, dividendos a pagar foi de 28 milhões. Capital social, vamos ver o que é que ele diz de capital social. Aqui embaixo, ó, aumento de 2 milhões do capital social. Ora, se ele aumentou o capital social, não foi com lucro líquido, tá? Porque se fosse com lucro líquido, a questão diria o seguinte: aumento de capital social através do lucro líquido de 2 milhões. Então, esse capital social aqui, ó, ele aumentou, mas não foi através do lucro líquido. Então, aqui eu não coloco nada. E reservas de lucros? Quanto foi que eu tenho de reservas de lucros? Eu tenho 112 milhões de reserva de lucros. Então, 112 milhões. Então, o meu lucro aumentou através disso aí. Então, ó, reservas de lucro foi 112 milhões. Somando isso aqui vai dar quanto? 140 milhões. Estou colocando 1.000, mas é só multiplicar por 1.000, tá?
Então aqui, pessoal, o nosso lucro líquido do exercício foi 140 milhões. Aí eu venho aqui, ó, e faço o nosso lucro líquido, 140 milhões. Só que eu tenho que ajustar esse lucro. Como é que eu ajusto esse lucro? Eu ajusto com as contrapartidas de atividades de investimentos e de financiamentos. E que contrapartidas são essas? São as despesas. Aí aqui, pessoal, nós só temos uma despesa, ó. Aumento, aqui nós vamos ver aqui as contas, ó. Aumento de 123 milhões de imobilizado. Isso aqui não tem despesa. Aumento de 93 milhões de depreciação acumulada, ó. Esse aumento de 93 milhões entra aqui através de quê? Da despesa, ó. Porque quando você tem o aumento de depreciação acumulada é porque esse lançamento foi isto, ó. Débito que? Despesa de depreciação, despesas de depreciação. E crédito que? Depreciação acumulada. De quanto? 93 milhões. Então, pessoal, 93 milhões, tá? Aqui a gente multiplica por 1.000. Estou botando 1.000 para economizar os zeros. Então, aqui, ó, esse aumento de 93 milhões de depreciação acumulada, ele vai refletir aonde? Na DRE. Ele entra na DRE como despesa. Quando a gente vai ajustar o lucro líquido, essa despesa, ela aumenta o lucro líquido do exercício. Então, o nosso lucro líquido do exercício foi aumentado em quanto? Em 93 milhões. Através de quê? Despesa de depreciação. Ó, quando a gente vai ajustar o lucro líquido, o que é despesa aumenta, o que é receita diminui. Então, aqui deu uma despesa. Então, nós somamos, ó, deu 3... 4 e 9, 13 vai 1, 1 e 1, 2, 233 mil. Então, isso aqui, pessoal, é o nosso lucro líquido ajustado. Pronto. Agora, eu vou fazer as atividades operacionais. Por quê? Porque ele só quer as atividades operacionais, tá? Agora, observe o seguinte, ó, vamos lá. Como é que eu faço as atividades operacionais? As atividades operacionais é feita da seguinte maneira, ó. Contas do ativo circulante, quando a conta está aumentando, o ativo circulante aumentando, a DFC vem diminuindo. Passivo circulante, quando está aumentando, a DFC vem aumentando. Então, basta saber isso aqui, tá? Então, vamos olhar quais são as contas que vai fazer parte aqui da nossa DFC. Se vai aumentar ou se vai diminuir. E do mesmo jeito ao contrário, ó, o ativo circulante, quando diminui, a nossa DFC aumenta. Quando o passivo circulante diminui, a nossa DFC diminui. Ou seja, são aqui, ó, o ativo circulante, ele aumenta indiretamente. E o passivo aumenta diretamente, ou seja, se o ativo aumentar, aqui no ativo, o ativo aumentou, a DFC diminui. Se o passivo aumenta, a DFC aumenta. Ou seja, aqui é inversamente e aqui é diretamente, tá certo? Aqui é inversamente, aqui é diretamente, proporcionais. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, diminuição de 17 milhões de contas a receber. Contas a receber é uma conta do ativo circulante. Então, essa atividade é operacional. Está diminuindo. Se está diminuindo, pessoal, ó, o ativo está diminuindo. Se está diminuindo, vem para a DFC o quê? O ativo diminui e vem para a DFC aumentando. Então, eu vou lá para a minha DFC e aumento. Aumento quanto? 17 milhões. Próximo. Aumento de 49 milhões em estoques. Ó, atividade operacional. Aí eu venho, ó, aumento de 49 milhões em estoque. Se o estoque está aumentando, ele vem para a DFC diminuindo, tá? Aqui, ó.
Se o estoque está aumentando, é porque o meu ativo circulante está aumentando. Vem para a DFC diminuindo. Por que que acontece isto, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Quando o meu estoque aumenta, é isso aqui, ó. Eu debito estoque e credito o quê? Caixa. Ó, observe que o estoque é uma conta do ativo circulante. Está sendo debitado, é porque ele está aumentando. E a conta caixa, ó, que é a conta da DFC, está sendo creditada. Significa que o caixa está o quê? Diminuindo. Por isso que a DFC aqui diminui, tá certo? Então é isto. Aí a gente vai lá, ó, e coloca quanto? Aumento de 40, ó, se aumentou, vem para cá, diminuindo, 49 milhões. Próxima conta. Aumento de depreciação acumulada, aqui já não entra mais, já foi feita. Aumento de 44 milhões em fornecedores a pagar. Ó, fornecedor é uma conta do passivo. Se é uma conta do passivo, pessoal, o passivo está o quê? Aumentando. Se o passivo está aumentando, vem para a DFC aumentando. Olha, só olhar a nossa tabelazinha, ó. Passivo aumentou, DFC aumenta. Quanto? Aí eu pego aqui e olha, ó. Fornecedores a pagar, 44 milhões. Aqui, ó, esses milhões é só multiplicar por 1000, tá? Vou botar aqui, a gente entender. Depois, aumento de 3 milhões, salários e encargos a pagar. Ativo passivo, pessoal. É uma conta do passivo circulante, então é uma atividade operacional. Se houve um aumento, vem para cá, aumentando 3 milhões. Aumento de 6 milhões em impostos e contribuições a recolher. Atividade operacional, porque é uma conta do passivo circulante. Aumenta quanto? 6 milhões. Aumento de 2 milhões em debêntures a resgatar no curto prazo. Pessoal, debêntures é uma conta de financiamento, atividade de financiamento. Então não entra, tá? Então, ó, debêntures é atividade de financiamento. Tá aqui, ó, financiamento. Redução de 43 milhões em financiamentos de longo prazo, atividade de financiamento. Redução de 2 milhões em impostos parcelados a vencer. Impostos parcelados a vencer, pessoal, é uma conta do passivo circulante. Se é uma conta de passivo circulante, é atividade operacional. Foi de quanto? 2 milhões. Então, diminui 2 milhões. Aumento de 2 milhões no capital social. Atividade de financiamento. Aumento de 102 milhões da reserva de lucro, nós já fizemos. Nessa situação hipotética, o caixa é gerado nas atividades operacionais. Então, agora é só nós somarmos aqui, pessoal. Fazermos as somas e subtrações, ó. Eu somo tudo que for de positivo e no final diminuo quanto? Diminuo 51, ó, 49 com 2, 51, tá? Então, eu vou fazer aqui na calculadora. 233 mais 17 mais 44 mais 3 mais 6 dá igual a 303 menos 51 deu 252 milhões, ó, 252 milhões. Essa é a nossa atividade operacional. Essa atividade operacional deu 252 milhões. Aí eu venho aqui, ó, e olho. Inferior a 50 milhões? Não. Superior a 50 milhões? Foi superior a 50 milhões e superior a 150. Então, aqui está errado, ó. Superior a 150 milhões, inferior a 250 milhões? Não. Foi superior a 250 milhões. Superior a 250 milhões? Sim. Então, a nossa resposta é a letra D. Então, pessoal, é isto. A gente vai fazer aqui, ó, somente questões de DFC difíceis, tá? Então, eu sou o professor Moreira. Até a próxima.